Shalom, shalom, irmãos. Bom dia. 21º dia da contagem do Homer. E a gente está caminhando para o final, né, dessa parte da armadura, tratando acerca de coisas espirituais, para nós entendermos como é que Deus age. Não que a gente vai ter a plenitude, né, irmãos? Eu acho, a visão que eu tenho é que é impossível chegar na grandeza do que realmente Deus é. Mas quando eu entendo pelo menos o básico assim de como funcionam os princípios de Deus, a intervenção do Senhor será mais certeira na minha vida. Porque se eu estou debaixo da nuvem, debaixo dos princípios, esses princípios vão ser derramados sobre mim. Isso é algo natural, né? E a gente está falando esses dias acerca... Começamos, né? Estamos falando sobre as faces de Deus, sobre o mundo espiritual. E dentro da questão do mundo espiritual, a gente está tentando mostrar, trazer um entendimento sobre os princípios da armadura, para que eu me posicione com verdade e esses princípios funcionem no dia mal, quando o inimigo vier contra mim. E ele se cumpra em mim, me fazendo ficar firme, né? Como diz a palavra. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o escudo, né? O escudo da fé. Então vamos lá, Efésios 6, versículo 16, que diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Queridos, a gente sabe o que é fé, né? A fé é a certeza, é a convicção de coisa que eu acredito que vai acontecer. Eu não preciso ver, eu não preciso de sinal, eu me mover por fé é me mover dentro da convicção de algo que eu sei que vai acontecer. Então, vamos lá, o que eu sei que vai acontecer? Eu sei o que vai acontecer, o que a Bíblia diz que vai acontecer. Então, a Bíblia fala que o Senhor é um Deus de geração. Então, eu sei que se eu fizer o que é certo, se eu fizer o que é correto, se eu seguir os princípios vão me alcançar, e as minhas gerações são do Senhor. A Bíblia fala que Deus abençoa até 1000 gerações daqueles que temem e obedecem o Senhor. Então eu vou temer e eu vou obedecer, porque 1000 gerações minhas serão abençoadas por essa atitude minha. Entende? Então isso é fé. Eu estou vendo isso acontecer? Não, talvez eu olhe e está tudo fora, né? Mas eu sei que isso é real. Então eu me movo por fé. Mas a Bíblia diz aqui, embraçando sempre o escudo da fé. O que é embraçar? Eu tô com o escudo, mas eu levanto ele. Eu posso estar com o escudo e não estar embraçado, ele pode estar caído ao meu lado. Então, embraçar eu levanto a fé. Eu levanto, eu me movo por aquilo que o céu está dizendo, eu me movo por aquilo que o Senhor está dizendo. E quando eu embraço, quando eu levanto esse escudo, que é o escudo da fé, o que esse escudo faz? Ele apaga os dardos inflamados do maligno. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre esses dardos, que muitas vezes a gente fica pensando assim, o que é um dardo, né? E eu já vi até pessoas que vão estudar, né, e vão pesquisar, e vão para a questão natural, e pega aquela flechinha, né, aquele dardo que joga assim, acerta o alvo, e pensa que o dardo é só isso. Pá! Então, assim, o diabo tem um capetinho ali sentado do meu lado e ele fica lançando dardos em mim. Eles, na verdade, quando a gente vai para o original, não é bem isso que está dizendo. A palavra dardos é belos, que pode ser uma seta, pode ser uma flecha. Então, vamos lá, uma seta. Uma seta, eu uso ela de uma certa distância. Uma flecha, eu já posso ter uma distância maior. Pode ser um dardo, né? Daí são questão de alguns metros, mas pode ser um míssil. Que tem um longo poder de alcance. Isso é a palavra belos, que é a palavra dardos. Mas essa palavra belos, ela vem de uma origem, e eu quero ler a origem para vocês, que é a palavra balo. Que é algo, queridos, olha isso aqui, que é algo
lançado, jogado, sem cuidar aonde vai cair. É algo espalhado, que é arremessado no espalhar. É algo que é entregue ao cuidado de alguém, não sabendo qual será o resultado. Então preste atenção, os dardos inflamados. Você já viu filmes medievais de guerra, né? Filmes antigos? Eles tinham uma arma, que agora eu não lembro o nome, mas essa arma era tipo uma catapulta, né? Que joga para trás assim, lança para frente, mas ela é um monte de flecha, um monte. Então ela é jogada para trás e quando vai é aquela nuvem de flecha, assim, fala. Então, ela tem uma direção, mas ela não sabe exatamente aonde vai atacar, onde vai alcançar. Não sabe se vai pegar em pessoas, em objetos. Então, o dardo é mais ou menos isso. É algo que o inferno projeta e ele lança, que é o que nós chamamos hoje, dentro da nossa linguagem, de frequência. É um som que é liberado. Então, o som foi liberado. Quem vai pegar? Quem que vai ser atacado por isso? Então, eu libero algo. Eu acho que eu falei em algum dos vídeos aqui com vocês sobre a questão de... Eu falo algo acerca de alguém, mas eu não dou clareza. Eu jogo. E esse meu jogar, eu não sei no coração de quem vai cair, tipo assim, tá na roda de pessoas, daí eu falo assim, olha, alguém fez algo contra mim que eu não gostei. Queridos, porque existe uma diferença de alguém fazer algo contra mim, que eu não gostei, e ser um pecado. Nem tudo que eu não gosto é pecado. Tem coisas que eu não gosto porque o meu comportamento não permite, o meu temperamento, mas isso não quer dizer que é pecado. Quer dizer que tem diferenças. Mas daí alguém fez algo contra mim, e daí eu quero retribuir, né? Porque cristão não se vinga, ele dá o revídeo. Eu quero retribuir aquilo. E daí eu lanço, olha, mas fulano, tomem cuidado. Porque ele não é exatamente isso que vocês estão pensando. Pronto. É mais ou menos isso que o diabo faz. Lançou um dardo. Lançou uma palavra inflamada. Essa palavra inflamada, eu não sei na onde... Vai ter pessoas que vão falar assim, ih, tá dodóizinho com fulano. Vai ter outro que vai falar assim, opa, calma lá, o que será que Beltrano tá fazendo? O outro vai pensar assim, eu sabia que fulano não era tudo isso que ele diz. Entende? Então foi lançado um som, foi lançado uma voz, que eu não sei exatamente aonde vai cair e qual é o resultado que isso vai ter. Mas eu sei que o resultado é de destruição. Um outro exemplo. Não permita que fulano coloque a mão na sua cabeça. Você já ouviu isso? Queridos, isso é um perigo. Porque eu posso estar levando uma pessoa a pensar coisas. Olha, por que não pode colocar? Ah, deve estar tudo contaminado, deve estar tudo... Entende? E às vezes a pessoa só é diferente, mas ela tem uma vida de integridade e santidade. Ela só é diferente de mim. Ela só pensa de uma forma diferente, mas ela não é um pecador, um corrompido. Então, dardos inflamados são isso. E às vezes nós atuamos dentro desses dardos inflamados. Foi o que aconteceu com Eva. Olha, não foi assim que Deus disse? Não, calma lá, mas não foi bem assim. Mas se eu não estou embraçado com o escudo da fé, que é crer no que a Bíblia diz, esses dardos, eles vão ter facilidade em me alcançar. E esse me alcançar pode me levar a trilhar caminhos que não são os caminhos da fé no Senhor. São caminhos paralelos. São sofismas, coisas que parecem muito, mas não são. Sabe os antigos aí, o Denorex? Só parece que é, mas não é. Então, são vozes, vamos lá, vozes que chegam na igreja. Mas se Deus é amor, por que tal coisa acontece? Queridos, tem um monte de cristão que pensa isso.
sabe? Então, são sons que são gerados dentro de reuniões malignas e eles vêm cheios de inflamação. O que é inflamação? É ardente, mas eu não quero trazer a inflamação como, como fogo, que é destruidor, né? Onde passa o fogo, acaba com tudo. Esse entendimento você já tem. Eu quero trazer a inflamação como um pus, como algo contaminado, que deixa a pessoa viva, mas ela está doente. Esses dardos, eles vêm cheios de pensamento contaminado, que me deixa vivo como cristão, mas um cristão doente. Um cristão que não está cheio da verdade. Um cristão que não consegue caminhar por fé. Um cristão que, quando Deus dá uma direção, ele precisa de 55 mil sinais, porque senão ele não consegue se mover. Um cristão que tem obstinação no coração. Um cristão que faz do jeito que ele quer fazer. Não é do jeito do Senhor. Eu vou fazer isso aqui do meu jeito. Um cristão que não confia. Vamos levar isso para as finanças? Um cristão que não confia na provisão de Deus. Então eu tenho que fazer. Então, para fazer, eu vou trabalhar muito, eu vou quebrar princípios, eu vou fazer do meu jeito, eu vou dar um jeitinho. Até mesmo porque Deus sabe que eu preciso sobreviver. Deus não vai levar isso aqui tão a sério. Sabe, é aquela questão de que o fulano roubou um carro, ele é ladrão. Mas se ele entrou no mercado e roubou o arroz porque ele está com fome, então ele só está saciando a fome, ele não é ladrão. Não, quer dizer, ele é ladrão. Entrou numa casa, roubou, é ladrão, mas se roubar o dízimo não é ladrão. Porque Deus sabe que isso aqui vai me fazer falta. São os dardos inflamados que vêm contaminado de vírus do inferno, do maligno. E que são lançados como um sopro. E vai. Daí cai em um, aquele inflama, coloca em outro, que coloca em outro, que coloca em outro. E quando nós vemos um povo de corrupção, um povo inflamado pelo inferno, um povo, não é inflamado de irado, é inflamado de contaminado. Porque não tem discernimento, não consegue distinguir aquilo que vem do céu com aquilo que vem do inferno. E por que não consegue distinguir? Porque não tem fundamento, não tem base, não tem estrutura, não tem firmeza, não conhece a palavra. Então come tudo que vem. Tudo que vem recebe. Não sabe reter o que é bom. Tem medo. Ah, mas o fulano é um pastor excepcional. Eu não posso duvidar da palavra dele. Queridos, eu posso duvidar da palavra de qualquer pessoa se essa palavra não for palavra de Deus. Inclusive, você pode duvidar da minha. Se o que eu estiver ministrando não for de Deus, em nome de Jesus, coloque isso em xeque. Porque nenhuma palavra está acima da palavra do Senhor. Ah, eu sei que isso aqui que está sendo ensinado é errado, mas eu preciso me submeter. De onde você tirou isso? Dardos inflamados. Quer ver agora? Vamos tirar do mundo da questão igreja, relacionamentos espirituais. Vamos colocar dentro de casa? Sei não, hein? Eu acho que meu marido está me traindo. E, queridos, é incrível, porque o dardo inflamado é como se ele viesse com um manual de instrução para quem recebeu a inflamação. Porque daí parece que tudo colabora para que aquele dardo inflamado se torne uma estrutura. Coisa sem fundamento. Ontem eu estava assistindo, não vou lembrar o que era, mas era algum documentário, alguma coisa. Ah, era um documentário de um, de um cozinheiro que matou a namorada.
E dentro desse documentário foi colocada uma frase: uma mentira dita por 100 vezes se torna uma verdade. Entende? Então o diabo vai falando aquilo, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E daí ele lançou um sopro, ele lançou um som, ele liberou os seus dardos. Daí uma pessoa vem e fala uma coisa, outra pessoa vem e fala a mesma coisa, outra pessoa vem e fala a mesma coisa. Daí eu não olho se a palavra diz. Porque qual é a minha base de estrutura de entendimento é que se estão falando, então Deus está respaldando. Então Deus está avalizando aquilo. Então é Deus que está falando, porque não pode ser coisa do diabo, tem muita gente falando. Só que os dardos são liberados para muita gente mesmo. Então aquilo vai bater, 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 bater. Vamos lá. Alguns anos atrás, o aborto era algo horrível. As clínicas tinham que ser extremamente clandestinas. Hoje o SUS apoia. Por quê? Porque foi liberado um dardo. Os seus dardos malignos, inflamados pelo inferno. E daí foi falando, 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 falando. Hoje, essa falácia tem sido defendida dentro de muita igreja evangélica. Entende? Então, o escudo da fé, eu preciso estar fundamentado. Fundamentado. A fé vem por onde, queridos? A fé não é somente aquilo que eu espero. Eu tenho que saber qual o fundamento da fé. Como que eu sou fortalecido na fé? Como que eu tenho estruturas, fundamentos de fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, a palavra é o fundamento que está embaixo, que ninguém vê, mas que sustenta a minha fé. Então, quando o dardo vem, eu levanto esse escudo da fé, mas esse escudo da fé ele não caminha isolado, baseado somente numa crença. Ele caminha ligado a um fundamento, a uma estrutura. E daí, quando eu pego esse escudo e levanto ele, eu falo, opa, calma lá. Essa voz, esse dardo, está desalinhado com os fundamentos no qual eu creio. Eu não vejo o fundamento. Eu não vejo o fundamento. Mas é nele que eu me fundamento. É nele que eu levanto esse escudo. Então eu preciso, queridos. Veio uma ideia, veio uma sensação no espírito, veio... Queridos, não se mova por essas coisas. Primeiro, olhe para o fundamento. Ah, mas tem coisa, por exemplo, veio um alerta no meu espírito acerca de determinada pessoa. Isso eu não tenho como fundamentar na palavra. Então não se mova. Só ore e fala, Senhor, não me deixa confundido. Não pegue essa palavra e coloque no coração, não, fulano está se levantando contra mim. Não pega isso. Senhor, não me deixa confundido. Senhor, eu não caminho pelos meus sentimentos. O coração do homem, ele é enganoso. Eu quero me mover pelo Senhor, por graça, por misericórdia, por bondade. Se houver alguma coisa errada, traz à tona. Porque daí eu vou me mover com verdade e não por sentimento. Querido, isso é uma prática que eu tenho. E às vezes eu fico tempo com aquilo, de boa. Convivendo dentro de uma situação de boa. Até que o Senhor vem e descortina toda aquela situação. Daí sim, daí eu estou fundamentado. Não se mova por sentimentos, porque os sentimentos podem ser dardos inflamados. Por isso que a Bíblia diz, olha, de tudo que você tem que guardar, de que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que vai proceder as fontes. Guarda, se guarda. Não vai por qualquer vento de doutrina. Não se mova nisso. Não se entregue assim facilmente.
Vê se isso tem base, tem fundamento. Ah, não, olha, uma parte tem fundamento, outra não. Então retém o que é bom, o que não é, descarta. Joga fora. Isso vai nos fazer permanecer, irmãos. Então eu preciso estar fundamentado. E eu preciso saber que nem tudo aquilo que está se repetindo é Deus falando. Às vezes são apenas dardos que foram lançados. Lançados e estão assim, inflamados e tentando inflamar pessoas. Que o Senhor traga sobre você hoje unção de cura, unção carregada de anticorpos espirituais para curar toda inflamação de dardos que já possam ter entrado e inflamado a sua vida, os seus sentimentos, as suas emoções, a sua fé, a sua caminhada. Que o Senhor traga o antídoto para isso, combatendo essas inflamações malignas e sustentando os seus braços para que o escudo da fé verdadeira, fundamentado na palavra, seja levantado e possa te proteger de toda atuação enganosa e maligna que o diabo possa estar tentando te envolver. Seja guardado, seja protegido, seja revestido da verdade que combate todo engano e toda mentira. O Senhor te abençoe, te guarde e te faça prosperar naquilo que Ele tem te chamado para fazer e para ser. Em nome de Jesus. A gente volta amanhã para mais um dia da contagem do Homer. Amém, queridos? Shalom, shalom.